Olá, um ótimo dia para você. Hoje o Animal Care está aqui no Jardim Botânico de Londrina, um verdadeiro pulmão verde da nossa cidade. Vamos mostrar como a natureza se equilibra por aqui. Das árvores ao canto dos pássaros, da preservação à convivência com o ser humano. Você é nosso convidado para explorar esse lindo lugar. O Jardim Botânico ele é importante tanto para a fauna quanto para a flora. E, por exemplo, como que esses dois se complementam? Por exemplo, a gente entender realmente, né? Tanto a fauna quanto a flora precisam estar para que isso tudo funcione de uma forma legal e bom para os dois lados. Bom, a gente tinha aqui originalmente na região uma floresta. Certo. E com a fundação, o desenvolvimento de Londrina, de todo o norte do Paraná, né, houve um intenso desmatamento e sobraram poucos fragmentos. Então, historicamente, evolutivamente, ao longo de muito tempo, aí do tempo geológico, né, essa floresta foi desenvolvendo e os animais nativos dessa região surgiram e a casa desses animais era essa floresta. Certo. Então a gente tinha, né, uma vegetação estruturada, com muitos lugarzinhos e oportunidades e possibilidades de abrigo, de alimentação, né, de local para reprodução. E a gente derrubou tudo isso, a gente como sociedade, como pessoas, né? A economia chegou, teve esse desmatamento e esses animais ficaram sem sua casa, né? É muito importante a gente ter, né, esses locais que são relictuais, esses fragmentos que sobraram, são primordiais para a gente conservar, para a gente oferecer oportunidade de abrigo, de alimentação, né, de sobrevivência para esses animais. O que sobrou tenta sobreviver. Sim. Né? Então, os animais eles se viram com a estrutura que tem, ou eles se tornam raros em alguns locais e abundantes em outros, mas eles sempre tentam se juntar, né? Se então, assim, adaptar de novo dentro a desses tudo. pequenos fragmentos que a gente tem aqui, na verdade, tem alguns que não são tão pequenos na cidade. Eles conseguem ainda transitar. Então, eles conseguem se manter. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas você encontrou uma onça parda aqui, o que ela está fazendo aqui? Ela está andando. Essa questão do complemento entre fauna e flora, ele se aplica à nossa vida. Isso que é importante as pessoas entenderem. Porque às vezes a gente fica achando que conservar a natureza, fauna e flora é uma coisa assim muito distante da nossa vida. Por meu dia a dia não tem envolvimento com isso. Eu que não sou envolvida com isso, não posso fazer muita coisa. Não, né? mas os animais dispersam sementes, eles plantam as florestas, eles regeneram o solo, a vegetação está aqui para manter um clima adequado para a nossa cidade. Entendi. Então, tudo isso traz qualidade de vida para nós. Além do bem-estar visual, da gente contemplar, Claro. né? Porque a contemplação da natureza também traz muito bem-estar. Nessa floresta que a gente tinha originalmente, a gente tinha espécies que eram naturalmente raras e espécies que eram naturalmente mais comuns. Entendi. Então essas espécies que eram naturalmente mais raras, às vezes árvores de ciclo muito longo, de desenvolvimento muito lento, elas tendem a entrar num risco maior de extinção. Entendi. Por outro lado, da mesma forma como os animais, a gente tem espécies de plantas que são nativas e também são mais oportunistas, elas são mais versáteis, têm a capacidade de colonizar áreas degradadas mais rapidamente. Então, esse impacto, essa mexida que a gente deu em algo que estava em equilíbrio, também leva desequilíbrios nesse sentido. Então, você tem espécies nativas que acabam se tornando muito abundantes, o que a gente não tinha numa situação original. Do ponto de vista dos animais, o que a gente percebe é que algumas espécies elas desaparecem, elas se tornam mais raras, pouco frequentes, e algumas se tornam muito abundantes. Mas um problema maior que acontece é a introdução de espécies exóticas invasoras. E aí essas espécies exóticas invasoras, elas foram trazidas, seja por algum
benefício econômico que elas tinham, seja porque são empregadas no paisagismo, mas vieram de outras regiões. Ah, entendi. E aí elas entram e algumas delas têm uma capacidade muito grande de propagação, elas são muito agressivas, elas ocupam o terreno e aí, se elas estão ocupando o local, elas estão eliminando as nativas. E eliminando nativas que muitas vezes serviam para a fauna de algum modo. Um exemplo é essa aqui, essa planta aqui que é a jiboia. Ela não é nativa da nossa região, a gente vê ela por todo lado, né? Entendi. E aqui a gente até não está vendo um grande problema de invasão dela, mas a gente tem fragmentos na cidade que estão tomados por essa planta. Se ela está ocupando o espaço, alguma nativa deixou de ocupar esse espaço, né? É uma planta bonita, todo mundo tem em casa. E aí acontece o seguinte, faz uma poda de jardinagem, a pessoa mora na frente de um fundo de vale, e ela joga ali, é só matéria orgânica. Realmente é matéria orgânica, não é lixo, mas ela é agressiva, você joga ela no solo, ela consegue enraizar e já se espalha por aquele local. Então, do ponto de vista da flora, há um desequilíbrio que vai ter impactos também sobre a fauna. Né? E como que a gente pode ajudar a conservar esse ecossistema estando em equilíbrio? Qual que é o nosso papel nesse sentido? Então a gente tem assim ações diretas individuais no sentido de não introduzir plantas na natureza, não trazer animais de outras regiões e introduzir na natureza, a questão individual do lixo, a questão individual dessa manutenção, de não atear fogo, esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso é individual, mas a solução para essas questões são coletivas. Então é muito importante as pessoas terem consciência disso e se engajarem politicamente, apoiando, por exemplo, projetos que busquem melhorar essas condições, a conservação, né? Que busquem, às vezes, ser contra projetos que muitas vezes, assim, projetos de zoneamento urbano que às vezes acontece, tentando diminuir as áreas de preservação, né? Então é muito importante ter essa ciência de atuar politicamente, porque a solução é coletiva. A pessoa não sabe o que fazer, coletivamente falando. Uhum. Então, olha, tem órgãos ambientais na cidade, tem ONGs que são muito ativas na parte ambiental. Uhum. Então, assim, procurar, eu tô tendo um problema, sei lá, o fundo de vale da onde eu moro, eu tô vendo que tá tendo despejo inadequado, tá tendo, sei lá, alguém vem e traz lixo. Uhum. Como que eu, enquanto moradora desse local, posso entrar em contato com os órgãos, né? Olha, manifestar que isso está acontecendo. Até porque os órgãos não têm fiscal o tempo todo na cidade. A população é os olhos do município. Exatamente, acho que nós somos os primeiros fiscais, Nós somos os primeiros fiscais, nós estamos aqui, a gente está registrando. Né? Então, são coisas que nós, enquanto cidadão, não falo isso como docente, não, é como cidadã mesmo. Se eu ver alguma coisa, eu falo, mas eu tenho como. Né? E esse senso de pertencimento da sociedade. Sabe, de que, olha, isso aqui é bom não só para mim, né? Eu moro aqui na frente desse fundo de vale, eu vejo os animais, isso me traz bem-estar, eu vejo as plantas, traz sombreamento para minha casa, mas isso é coletivo, todo mundo está ganhando com isso. Claro, com né? Então, se eu puder ajudar a melhorar um pouquinho, ou a não piorar, não sou só eu que estou colhendo esse benefício. Né? É um individualismo, fala assim, que se você quer colher alguma coisa coletiva, você tem que pensar no todo. Por exemplo, a sua propriedade não mudou de lugar, beleza, mas a do vizinho mudou, a do outro mudou, entendeu? Então, assim, tinha um terreno aqui. São questões coletivas. E agora? Qual que é a importância aqui do Jardim Botânico como uma fonte de preservação para essas plantas, principalmente aqui da região? Qual é a função de um jardim botânico? Porque eu acho que ele vai além dessa função que ele tem, sim, que é uma função de lazer, de permanência, de contemplação. Um jardim botânico também é um local, né, por definição, de pesquisa científica, um local assim para montar coleções de plantas, desenvolver pesquisas com plantas, um local para conservação de plantas, conservação das plantas vivas, cultivadas, seja ao ar livre ou seja numa estufa. Espécies raras, espécies de outras regiões que tem aí, né? Mas por que eu vou conservar uma espécie de outra região, sei lá, da África, aqui nesse jardim botânico? É que tem também uma função educativa a respeito da flora, não só local, mas da flora
mundial. E aí, os jardins botânicos, esse também, eles são muito importantes para a gente combater um mal que assola a sociedade, que a gente chama de impercepção botânica. A incapacidade que as pessoas têm de perceber e reconhecer as plantas. As pessoas, elas têm uma capacidade culturalmente muito mais afiada para reconhecer os animais. Sim. Mas as pessoas, assim, para a maior parte das plantas, vira tudo uma massa verde. Exatamente. Então as pessoas não reconhecem as plantas, é nativo, não é nativo, faz parte daqui, que ambiente é esse, que floresta é essa. Uhum. Se eu não conheço, eu não me apego, eu não me afeto. Se eu não me afeto, eu não dou valor. Exatamente. Por exemplo, na época dos ipês. Sim. Ipês, quando ele não está florido, quem não conhece ou não presta muita atenção, ele é uma árvore qualquer. Sim. Né? Você passa, você nem percebe que ele está ali. Não reconhece. A gente só percebe quando ele flore. Pela Aí a gente floração. para, a gente contempla, mas num dia normal você fala, nossa, que árvore que é essa? Que árvore que é essa, né? Não é? E o ipê tem a sorte de ser muito aparecido e exuberante na floração, né? Tem plantas que não são tão... Tem plantas que são mais sutis, né? Sim. Então aí a gente não consegue reconhecer facilmente. Essa aqui é uma árvore nativa importante da nossa região. Essa aqui é uma figueira. Uma figueira. Uma figueira nativa. Essa é considerada uma espécie ecologicamente chave. Por que ela é considerada uma espécie chave? Primeiro que ela, na floresta original, ela era muito abundante, de grande porte, ela frutifica de maneira muito abundante. Legal. São pequenos figuinhos que não são comestíveis para nós humanos, mas a fauna se alimenta intensamente deles. Olha que legal. Então, as figueiras, elas alimentam dezenas de espécies de animais, de mamíferos, de aves, então macacos, coatis, outros mamíferos, aves variadas, frugívoras, né?